E é com esse tipo de pessoa que Deus conta. É com esse tipo de pessoa que entende que precisa de um Deus para que nos momentos de dificuldade ter a quem recorrer. Jesus olha para aquele rapaz e sabia o que ele tinha que fazer. O rapaz aparece e fala assim, está aqui um rapaz com 2 pãezinhos, com 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas para que Deus possa te usar com o pouco que você tem, também nos isenta de algumas condições. A primeira condição que eu entendo ao ler esse texto de João 6, que é, nós precisamos nos apresentar. Porque 5.000 homens, aquele menino teve, talvez os discípulos entraram por dentro da multidão e perguntaram, a gente precisa de quem tem para comer aí, para fazer o lanche, quem tem. O menino se apresentou e falou assim, eu tenho aqui 2 peixinhos e 5 peixes. Para que Deus possa te usar com o pouco que você tem, você precisa se apresentar a Deus. Falar, eis-me aqui, Deus, eu tenho pouca fé, mas eu creio que tu vai agir nessa causa que eu coloco em tuas mãos. Ei, Deus, eu tenho aqui, eu tenho pouca fé, eu oro pouco, mas é com esse. E aí é mais uma questão. Deus vai te usar assim, a partir do momento que você se apresenta, mas a partir do momento que você estiver disposto a entregar tudo a Jesus. Aquele menino podia falar, tá, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, vou te dar um peixinho e 4 pão, vou ficar com... Não, ele entrega tudo que ele tem. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos entregar ao Senhor é toda a nossa confiança ao Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega tudo ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Entregar e confiar é muito difícil, irmão. Tu pode até entregar, mas confiar naquilo que Deus vai fazer, aí é entregar tudo realmente e falar, ei, está nas tuas mãos, Senhor, faz aquilo que tu quer. O Senhor pegou aqueles peixinhos, pegou o pão, aquele pouco que aquele menino colocou na mão dele. E aí ele começa a organizar as coisas. Primeira coisa que ele pede para os meninos fazer, obedecer aquilo que Jesus manda, porque ele fala assim, manda que se assentem. E ali, naquele monte, talvez tinha relva, talvez tinha formiga, aqueles matinhos com aquelas pontinhas. Só que quando ele pede porque ele sabe que pode ser feito, porque como nós lemos no versículo 3, diz que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi se assentar. Aquilo que Deus está te pedindo, irmão, pode ser feito sim. Obedeça aquilo que Deus tem falado contigo dia após dia. Deus tem tratado aqui muitas questões e tem falado com você, e Ele quer tratar com você, mas para que o milagre você seja esse agente de Deus na vida das pessoas, você precisa obedecer o que Ele tem que fazer. Independente da situação, é réu, você fala, ninguém escuta, não, você prega, ninguém escuta, não adianta. Independente disso tudo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Obedeça a voz do Senhor. Versículo 11 diz que só recebeu quem estava sentado, ou seja, só recebeu aqueles que obedeceram a palavra do Senhor. Só recebeu aqueles que obedeceram, estavam na posição que Deus os colocou. Organizar 5.000 homens é difícil. Organizar 20 já dá trabalho para almoçar, para jantar. Imagine organizar 5.000 homens. Mas só recebeu quem estava assentado. Só recebeu quem obedeceu a palavra do Senhor. Só recebeu quem cumpriu exatamente aquilo que o Senhor falou. Para ser um agente de milagres, é preciso obedecer a voz do nosso Deus. Eu preciso obedecer a voz daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou para aqueles homens que eles se assentassem. O que Deus tem me chamado para fazer? Será que é orar mais, estudar mais, se dedicar mais à palavra? O que Deus tem nos chamado para fazer? Para que a gente possa ser agente de milagres. Muitas vezes a obediência aparente, ela é uma desobediência. A gente vem ao culto e participamos do momento de louvor, de adoração ao Senhor, mas a gente não adora. A gente fica olhando, às vezes, com cara de paisagem. Ouvimos a palavra e falamos, isso não é para mim, não é comigo. Quando na verdade ela vem direto, porque deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho é e sempre será confronto para a nossa cura. Se está te confrontando, irmão, a palavra é porque Deus quer te curar. Se está te confrontando é porque Deus quer te levar a níveis maiores. Se está te confrontando é porque Deus quer te fazer melhor. É porque Deus quer te moldar. Ele é olheiro, Ele pega o vaso, Ele quebra, Ele faz de novo. Então, se a palavra tem te confrontado, se a palavra tem te chamado a tua atenção, é porque Deus quer melhorar aquilo que Ele já deixou, já deu para você, já colocou em você. Obedeça aquilo que Deus quer, manda para você. Aquele jovem,
apresentou ao Senhor aquilo que ele tinha. Apresentou os seus 5 pães e 2 peixinhos. Talvez nesta noite você chegou aqui desanimado. Chegou aqui achando que é mais um culto. Chegou aqui achando que é mais um momento de louvor e você vai para casa do mesmo jeito. Mas Deus nesta noite fala com você. Apresente para mim a sua casa agora. Apresente para mim a sua família, seus filhos, seu trabalho e espera para ver o que eu vou fazer. Segunda Reis, no azeite de viúva, o profeta pergunta à mulher: o que você tem aí? Ela apresentou um bocado de farinha. Foi o que ela tinha para apresentar ao Senhor, o pouco que ela tinha para apresentar. E a Bíblia, dando continuidade, você lendo, diz que aquela mulher, o azeite prosperou dentro da casa dela. Ela entrou para dentro de casa, pegou todos os vasos e encheu. Mas primeiro ela teve que apresentar ao Senhor. Ela teve que ter a atitude de apresentar. Não devemos enxergar em Jesus a minha e a sua limitação. Ele não é limitado. Ele é o Senhor dos senhores, poderoso, Deus de Israel. Ele é poderoso. E aí a gente entende que às vezes também, aqui ele trouxe um menino. Se você for ver e ler na palavra que ele traz um menino, o menino não era alguém que se contava, mas naquele momento, era um menino que tinha mais do que todo mundo ali. E às vezes a gente acha, porque eu sou pastor, porque sou diácono, sou obreiro, as pessoas não podem nos abençoar, aqueles que são menores. Para ser um agente de milagre, tem que entender que nem sempre nós vamos ter tudo. Que nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Mas que Deus vai colocar pessoas perto de nós que serão agentes de milagre na nossa vida. Não importa a condição social, não importa de onde ele veio, não importa o cargo ministerial, não importa quanto ele tem na carteira. Ele ainda vai ser um agente de milagre para nós. Trouxeram um menino que não foi contado, e aquele menino, por causa daquele menino, 5.000 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças. Ele foi o primeiro agente de milagre. Tem muita gente aí que se acha que não pode, mas Deus vai te usar para ser agente de milagres para muita gente. Creia naquilo que está falando. Um menino, um rapaz, ninguém conhecia, ninguém sabia, o nome dele não é nem dito aqui. Mas ele ajudou o Senhor a alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu não sei, irmão, o que você tem pensado, o que você na madrugada tem feito. E talvez você tenha querendo desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você tenha até querido desistir da sua casa, da sua família. Já orei tanto, meu pai não se converte, meus filhos não querem nada com o Senhor. Mas aguarde, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor aquilo. Por quê? Foi daquilo que saiu das mãos do menino que chegou ao Senhor. Chegando à mão do Senhor, eu vi uma ilustração de um pastor que eu gostei muito, que diz que quando os pães chegaram, ele pegou o pão, juntou os discípulos e começou a cortar o pão, né? Cortava o pão e dava para cá, para o discípulo. Cortava o pão e dava para o discípulo. E aí esse pastor diz que quando ele cortava aqui, que ele fazia assim, os discípulos olhavam para cá, o pão crescia aqui. Ia cortando, ia dando. Ia cortando, ia dando. Aí eu lembro de algo tão importante. Porque a hora era avançada. Aqueles discípulos, ou aquele povo que estava lá, só não estava com fome. Mas também estava decepcionados com os discípulos. Porque eles provavelmente procuraram os discípulos para falar: nós estamos com fome. Nós queremos comida. E os discípulos não podiam fazer nada. Até chegar a Jesus. A insatisfação era geral. Alguns provavelmente falaram: não vou ficar aqui não, estou com fome, eu vou embora. Se multiplicou não só a fome, mas a decepção. Se multiplicou não só o estado de decepção do povo, mas também se multiplicou a fé. Porque da mesma maneira que provavelmente alguém saiu e foi embora, teve gente que ficou lá e falou assim: tá bom, eu estou com fome ainda, mas eu sei que Ele pode operar o milagre. Está demorando, mas eu sei que vai chegar. Está demorando, mas eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Talvez você está pensando: não sei o que Deus vai fazer, mas espere, porque Deus vai fazer. Porque Ele vai multiplicar diante da dificuldade. Tinha muita barriga vazia ali, Ele multiplicou a fome porque demorou, mas o milagre chegou. O milagre vai chegar na tua casa. O processo de multiplicação, ele primeiro divide para depois multiplicar.
Primeiro Deus divide, ele dividiu o pão para dar aos discípulos. E é o que sai das mãos dos discípulos para abençoar a multidão. E que multidão é essa hoje, no nosso contexto? A multidão é o povo aí fora que está com medo da pandemia, que está precisando ouvir uma palavra, e você está aí com um pedacinho de pão que Deus te deu. É desse pedacinho de pão que vai multiplicar a fé desse povo. A multidão são aquelas pessoas que estão lá fora que não conhecem o Senhor, mas que precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que transforma, uma palavra que muda. O pão que nós recebemos aqui quase diariamente é para dar à multidão que está lá fora, as pessoas que não conhecem o Senhor. Talvez tenha alguém na tua família que ainda não conhece o Senhor, mas o pão que você está levando hoje aqui é para dar para ele lá. É para eu dar na minha casa, é para eu dar para o meu vizinho, é para eu dar para o meu chefe no meu trabalho. Esse é o pão que a gente leva toda semana aqui. Por isso é tão importante vir a este lugar, para se alimentar. Por isso era tão importante aqueles discípulos andarem com Jesus, porque sabiam, mesmo que a fome aumentasse, o Senhor ia operar um milagre. Não desistiram, ficaram ali. Por quê? Porque o maior interessado em nos abençoar é o Senhor. Se você for ler no versículo 11, na parte B, diz que, vendo, pois, os homens, o milagre que Jesus tinha feito, disse: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus não está interessado naquilo que você tem. Ele está interessado naquilo que você é. Porque quanto mais Ele te abençoar, quanto mais você for agente de milagre, o nome do Senhor será glorificado, irmãos. O nome do Senhor será glorificado. Porque esse é o interesse do Senhor quando nos faz agente de milagres dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. Porque tudo é para Ele. Tudo é dEle. O Senhor, esta noite, Ele quer te falar. O que você tem que trazer ao Senhor hoje? Talvez seja pouca fé, está desanimado, seu pouco ânimo que você tem, mas Ele quer que você apresente isso ao Senhor. Me ajuda aqui, Gabriel, bota aqui para mim o versículo 9. Bota aqui para mim o versículo 9, para a gente poder... como último tópico da minha mensagem. Versículo 9, João 6, versículo 9. Aqui tem um grande princípio que a gente não pode esquecer, que não pode cair no esquecimento durante todo esse tempo de dificuldade. Olha o que está falando no versículo 9. Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Peixinhos diminutivo, pequeno. Coloca o versículo 11 agora. Por favor. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos que estavam reclinados. De igual modo, hoje, já não é mais peixinho, já cresceu. Já é peixe. Então, se você entregar na mão do Senhor, vai mudar de figura. Se você entregar na mão do Senhor, vai mudar a visão daquilo que você está vendo. Os discípulos viram peixinhos, mas na mão do Senhor virou peixe. Se você quer melhorar a tua vida financeira, irmão, só entregando na mão do Senhor. Começa a dizimar, começa a ofertar, e aquele pouco que tu está colocando vai se transformar em prosperidade para a tua casa. Ei, se você quer ver a tua família salva, começa a entregar a oração que você faz todos os dias na mão do Senhor. Começa a entregar seus filhos, sua família, sua casa, porque o Senhor vai começar a mudar o quadro. A tua visão vai começar a mudar. Aquilo que Deus tem para você vai começar a mudar. Por quê? Porque entregamos na mão daquele que pode fazer. Não podemos colocar e igualar Deus a nós, porque nós somos limitados. Mas Deus não. O Jesus que nós servimos é poderoso. Ele é capaz de transformar. Ele é capaz de transformar
transformar uma mulher estéril em mãe de filhos. Ele é capaz de mudar quadros, tirar aquela pessoa que era traficante e trazer para ser um homem de Deus. Ele é capaz de pegar um jovem que não queria nada e transformar ele num pregador da palavra. Ele é capaz de entrar na tua casa agora, fazer um reboliço lá, e quando tu chegar, teu marido querendo vir para a igreja, tua esposa querendo vir para a igreja, teus filhos se arrependendo e querendo voltar para a presença do Senhor, mas é preciso entregar e transformar para que possa mudar de peixinho para peixe. É preciso mudar para dificuldade financeira para prosperidade. É preciso mudar aquela questão visual de que eu tenho pouco para que eu possa ser abençoador, mas tem que entregar. A igreja de pé, por favor. Mateus capítulo 17, ele fala do Monte da Transfiguração. Quando nós lemos aqui, que no versículo 14, que eles dizem que ele era o profeta que viria ao mundo. No Monte da Transfiguração, os judeus, eles tinham como heróis os profetas da época. Moisés, Jeremias, Elias. Eram pessoas em que os judeus faziam referência, eles olhavam. Mateus capítulo 17 fala que ali no Monte da Transfiguração o Senhor se transfigura. E ele fica entre Moisés e Elias. E aí Pedro está ali e pede que faça uma tenda. E quando ele começa a conversar, vem uma voz que fala: este é meu filho amado, escutai-o. Ou seja, ele não é só um profeta. Ele é um profeta, ele é rei, ele é sacerdote, ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que vai voltar. E por isso estamos reunidos aqui, para glorificar o nome dele. Porque além de ser agente de milagre, que a maior intenção dele é nos abençoar. Esse momento de estar aqui na presença do Senhor, ele falou: fazer isso em memória de mim. Fazer isso na memória de que ele vai voltar, irmãos. E ele vai vir buscar aqueles que vão ser agentes de milagres. Ele vai vir buscar a sua igreja. E este momento em que estamos reunidos aqui, nada mais é que é para glorificar e adorar o nome dele. Com o pouco que a gente tem, com o pouco de fé que a gente tem, com todo o nosso desânimo, está na hora de entregar na mão dele, para que eu e você possamos enxergar, assim como ele fez com Geazi. Abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos da minha igreja, para saber que no momento de pandemia, mesmo que eles queiram fechar a igreja, ali é um povo que acredita num Deus que muda, um Deus que multiplica, um Deus que transforma aquilo que é pouco em muito, um Deus que pega aquilo que nós temos, que nem somos contados, e nos faz para alimentar homens e mulheres, o povo, a multidão que não conhece o nome do Senhor. Nessa noite eu quero te convidar a dar a sua melhor adoração ao Senhor. E nessa adoração você vai entregar aquilo que você tem ao Senhor. Aquilo que você veio fazer aqui não veio somente olhar instrumentos, cantar uma boa música. Você veio celebrar a vinda do Rei dos Reis. Fazer isso em memória de mim, que Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Mesmo com muito, mesmo com pouco, Ele vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nesta noite, irmão, vamos lembrar que Ele vai voltar e vamos adorá-lo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Entrega para Ele agora. Ele me deu um vestido. Não leva para casa aquilo que você trouxe, não. Coloca isso no altar do Senhor. Coloca isso nas mãos de Deus. Coloca isso na mão de Deus, que você vai sair daqui um agente de milagres. Creia nisso. Um anel em meu dedo me tirou o medo. Creia nisso. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
isso nas mãos do Senhor. É o seu filho, é o seu marido, é a sua família. É algo que Deus precisa multiplicar na sua vida. Talvez você chegou aqui falando, ninguém me conhece, mas Deus te conhece. E Deus sabia o que ia fazer hoje, nesta noite. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Tome seu assento por alguns minutos. Palavra poderosa, maravilhosa, na verdade. Que o Senhor continue usando o nosso pastor Paulo Renato poderosamente. Gabriel, você poderia colocar mais uma vez o verso 6, o capítulo 6, versículo 11 de João. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu queria convidar os irmãos que vão participar da ceia a estar se preparando. O interessante é que no capítulo 6, Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados. O apóstolo Paulo, quando está dando instrução à igreja de Corinto em relação à Santa Ceia, porque não estavam fazendo de acordo com o Senhor Jesus instituiu, ele começa a mostrar à igreja que tinha que haver comunhão. Assim como no verso, na multiplicação dos pães, ele pediu para que as pessoas se assentassem para que participassem daquele momento, para que houvesse comunhão, para que se multipliquem os milagres em meio da igreja, tem que haver comunhão. Para que as coisas se multipliquem na sua casa, tem que haver comunhão. Tem que haver mesa, tem que sentar, olhar no olho. Só se senta na mesa com quem nós temos intimidade, não é verdade? Tão linda essa palavra do pastor, e que se encaixa no momento de Santa Ceia. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, os elementos que representam a Tua Santa Ceia, Pai. Queremos colocar o pão, Pai, que representa o Teu corpo. Queremos colocar o suco, o vinho, que representa o Teu sangue, Pai. Nós queremos declarar sobre a Tua igreja nessa noite, que assim que nós viermos a participar dessa mesa, nós possamos ser restaurados, que nós possamos ser curados pelo poder que há no Seu nome, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Os irmãos podem servir a Santa Ceia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão, pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias, e disse:
E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser como você. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo, ainda instruindo a igreja de Corinto, ele no versículo 23, ele fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu copo com pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. E tendo dado graças, o partiu. Assim como na multiplicação, assim quando aquela multidão tinha fome, assim como aquela multidão estava perecendo, assim que ele falou, pediu para que sentasse, e tendo graça, o partiu e disse: aleluia, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o corpo do Cristo. Ele sentou com seus discípulos, e mostrou e partiu o pão e deu graças. E falou: este é o meu corpo, este é o meu corpo. Pai, nós colocamos diante de Ti o Teu corpo na igreja. Eu peço a Ti, Senhor, no nome de Jesus,
que assim como o Senhor fez um milagre da multiplicação, assim como o Senhor ainda tem feito milagres no nosso meio, Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, que quando o meu irmão e a minha irmã vier participar do Teu corpo, restaura o corpo físico dele, restaura o corpo físico dela, restaura a saúde do Teu filho e da Tua filha, Pai. É que eu te peço no nome de Jesus, come dele todo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode se colocar de pé. Alabanarassai, de calabás, de cobinácia. Agora com o corpo restaurado, participando com o Senhor, com o corpo dele fazendo parte do seu corpo. Aleluia. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, porque no sangue dele há uma nova aliança, através do sangue dele há restauração, através do sangue dele há nova história, através do sangue dele há novo sobre nossas vidas. Alabanassai, creia nisso, meu irmão, creia nisso. É a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toda vez que eu beber em memória do meu Senhor, eu estou renovando a aliança. Ele está derramando do sangue dele sobre a minha e a sua vida. Bebei todos, em nome de Jesus. Alabanarassai, alanarabasubikalanarabassai, lanarabassai, anda cobinas, labianda calabassai. Oh, oh, é o sangue, é o sangue. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Eu queria te desafiar. Assim como o pastor Paulo Renato declarou aqui. Você tem pão. Você tem pão para dividir. Você tem vinho. Você tem nova aliança sobre a sua vida. E aí o que você vai fazer essa semana? Amanhã começa mais uma semana. Amanhã começa mais uma história, mais um capítulo de Deus na sua vida. Você vai guardar esse pão? Você vai guardar esse pão para você? Não, só você tem direito a esse pão. A palavra foi pregada e o pastor ele relatou, inspirado por Deus, que o pão ele crescia, o corpo sempre crescia, a presença sempre crescia. Mas aonde tem presença tem que ter comunhão. Onde tem presença, onde tem o poder de Deus, tem que haver olho no olho, simplicidade, transparência, tem que haver amor. Todos poderiam ir embora, mas ele falou: sentem. Humanamente falando, eu e você não temos nada, mas em Cristo podemos fazer proezas. Em Cristo nós podemos. A partir do momento que cremos, tem que crer, irmão, tem que acreditar
que você sentou na mesa hoje, se assentou na mesa com o Rei. Você tem que crer que pela fé nós estamos participantes do corpo dele. Tu tem que acreditar que amanhã você vai sair de casa e será uma nova história. Você tem que acreditar que quando você chegar em casa ainda hoje será uma nova história. Porque se tiver pão sobre a sua vida, se você quiser dividir o pão que você tem, mas eu tenho pouco, mas é no pouco que ele transforma em muito. É no pouco que ele quer te usar para fazer grandes coisas. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Como diz o nosso pastor, olha para o irmão que está do seu lado, deixa que eu falo. Eu tenho um pão para dividir, você quer? Eu tenho um pão. Se você precisar, eu tenho um pão para dividir. Eu acho que não dá nem para mim comer sozinho, mas se eu dividir um pedacinho que eu tenho contigo, Fernando, vai crescer e vai multiplicar. E vai chegar na sua casa. E vai haver fartura. Porque quando nós dividimos de coração um pouco que temos, não falta na nossa casa. Tem pessoas que já tiveram experiências nesse sentido aqui, que não tinha e não conseguiu dividir e não faltou, superabundou. Quando eu tenho um coração disponível para doar, alabanassai, não vai faltar. Não vai faltar. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Eu nunca vi. Aleluia. Aleluia! Quantos saem daqui abençoados nessa noite? Quantos saem daqui querendo dar pão, querendo abençoar, querendo ajudar? Que você comece essa semana querendo ajudar. Aleluia! Apenas ajudar. Eis-me aqui o que eu posso fazer por ti, irmão. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Que você consiga distribuir pães. Que você consiga distribuir peixes. Que você consiga distribuir amor. Que você consiga distribuir unção. Que você consiga distribuir cura. Que você consiga distribuir libertação. Que você consiga distribuir graça. Que você consiga distribuir a paz. A paz que excede o entendimento humano. A paz que só vem de Deus. A paz que só vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Não tem como fingir que o meu pastor é invisível. Por isso eu vou pedir para ele estar terminando o culto. Chefe. Não tem hierarquia e disciplina. Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Coisa boa. Eu estava no outro culto. Tem irmã aqui que estava no outro culto também comigo? Não estava não? Mas amém. Glória a Deus. Para a gente poder ir embora, 3 minutinhos. Poderoso esse nome é. Isso eras a palavra. Chamou, a gente vai louvar e vai embora louvando. Vamos embora louvando a Deus. Estamos aqui para louvar a Deus. Falta ali 3 minutos. Coisa boa é adorar. Vamos lá.
isso. Ele é poderoso. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Louvor é terapêutico. Quando você adora, ele vai curando. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O amor é bem maior. O maior que o meu pecado. Nada vai. Vem principado, vem potestade, vem as dores desse século. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. Ainda há esperança. Se ele ressuscitou, ainda há esperança. O céu te adora, eu clamo a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, poder e majestade estão em suas mãos, autoridade, força e poder. Acima de todo nome está, poderoso esse nome é. Nome sobre todo nome. Tu és o nome que faz principados recuarem, potestade caírem, enfermidade desaparecer. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Santo, 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 santo. É o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. 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 Vem avivamento por aí. Nós falamos 5 horas que Deus vai fazer um avivamento, Deus vai derramar sobre a sua igreja. Em tempo de escuridão, é necessário resplandecer a luz. É necessário resplandecer a luz. É necessário resplandecer a luz. Vem avivamento por aí. Vivo está, és invencível, inigualável, hoje
Aviva a tua igreja, Pai. Libera a voz profética, Senhor, sobre nós. Leitos vazios e famílias restituídas. Leitos